Amém. Glória a Deus. Bom dia, minhas irmãs, paz do Senhor. Se a senhora quiser deixar o óculos aí, viu, mano? Viu, irmã? Só. Já tô nesse estado já, viu? Eu não sei se esse óculos é bom pra Tô você. começando a ter que usar óculos, irmão. Não sei o que está acontecendo comigo. Quando eu cheguei aqui, eu não precisava de óculos. Né? Quando eu cheguei aqui, sabe quantos anos já, Manzaré? 13 anos. A senhora imagina? 13 anos sendo abençoado nessa igreja e no meio desse povo. É muito bom poder estar aqui nessa manhã de adoração, de comunhão. Quando eu me levantei nessa manhã, dei graças a Deus pela vida. E o meu coração está bem leve, crendo que há algo especial para nós aqui. Eu quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão... É para cá, Jones? Tem ninguém aqui hoje, né? É para falar aqui. Quero também cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Que de alguma maneira Deus possa também trazer um conforto e orientação para o seu coração. Estar numa reunião como essa, estar numa reunião de círculo de oração, significa ter a possibilidade ou estar convicto de que Deus vai falar com você. A mínima coisa que se espera de uma reunião como essa é que Deus fale conosco. Acho que vocês, ao longo da sua trajetória cristã, todas as vezes que você dizia assim: Deus, fala comigo. Aí você fala assim: eu vou lá naquele círculo de oração, lá que Deus vai falar comigo. Eu tenho boas experiências de momentos como esse, inclusive momentos decisivos da minha vida, que eu disse assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu sentia no meu coração e falava assim: eu vou lá no círculo de oração, nas igrejas lá. E aí era como 1 mais 1 são 2. Deus trazia orientação. Nessa manhã não é diferente. Eu creio que você que está em casa, nós que estamos aqui, Deus vai falar com você. Eu estou com essa convicção no meu coração. Há uma palavra reservada para nós aqui nesta manhã. Escute. Deus trouxe você aqui. Deus quer tratar com você. Deus vai sarar feridas aqui hoje. Deus vai tirar pessoas do poço. Deus vai arrancar pessoas do calabouço. Deus vai quebrar cadeias. Deus vai trazer alegria. Deus vai enxugar lágrimas. O Senhor vai mudar histórias. Deus vai trazer orientação para pessoas aqui que você vai dizer assim: Deus, muito obrigado porque eu sei que o Senhor falou comigo. E se há uma coisa que muda o nosso coração é quando Deus traz uma orientação para nós. A única coisa que eu quero pedir para você que está em casa, você que está aqui, se conecte com o Espírito Santo. Ele vai tratar o seu coração. Vamos para a Bíblia, que aqui está a resposta. 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Eu quero que você, assentado como você está, leia comigo. E eu quero meditar hoje. Vamos pensar sobre o texto. Vamos tentar esmiuçar os recados de Deus para nós. Vamos tentar extrair aqui com a boa palavra para nós. Diz assim o texto. É bem conhecido. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tantos, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. E quando ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor,
Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e como botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste momento perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também uma grande forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aí, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Queridos, se há algo que mexe com o meu coração quando eu leio a Bíblia, é que a Bíblia, ela não tira a humanidade dos seus personagens. Todas as vezes que eu e você lemos a Bíblia, nós temos a plena convicção de que só houve um que é Deus, só houve um que não pecou, só houve um que não errou. Mesmo sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, Ele na cruz disse assim: se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando eu olho para os personagens bíblicos, eu também consigo entender, e a vida desses personagens bíblicos parecem muito com a nossa própria vida, parecem muito com sucessões de acertos e erros, alternâncias de estados emocionais, alternância de momentos vividos por cada um de nós. E Elias é exatamente um personagem que passa por esse tipo de situação. Elias, ele vem de uma sequência de feitos gloriosos, de respostas milagrosas, de ação divina através da palavra que fora colocada na sua boca. Ele pediu para que Deus mandasse fogo do céu, e o fogo do céu desceu. Ele orou e pediu para que o azeite viesse a se multiplicar na casa de uma viúva, e o azeite se multiplicou. A sua fama percorria aquele lugar, porque ele carregava em si algo que aquelas pessoas não possuíam, que é justamente na mesma medida que nós, que eu e você temos em nós, que é a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Portanto, talvez nós possamos estar dizendo assim: mas se eu tenho essa presença de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, por que algumas vezes eu tenho desejo de parar? Por que é que algumas vezes passa no meu coração a vontade de desanimar e de desistir? Porque a resposta é simples:
você é feito de carne, você é feito de sentimentos, você é ser humano, e por mais que você tente buscar forças em você, justificando em você, você e eu jamais seremos fortalecidos por nós mesmos, porque existe uma força que vem do Senhor, que nos abençoa e que nos conduz pelos caminhos de vitória. A sua fama era tão grande que até o rei e a sua esposa temia as ações de Elias. O texto diz que Acabe correu e foi falar para Jezabel da seguinte maneira: olha, deixa eu te falar uma coisa, tem um profeta aí que nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Ele acabou de dar uma ordem e muitos profetas foram mortos à espada. A sua fama era de que era uma pessoa justa, uma pessoa que não permitia que a imagem do seu próprio Deus fosse destruída ou humilhada. Ele era um representante de Deus. Mas o texto diz que essa mulher, que eu acho que ela era meio paraibana, irmã Nazaré, pensa numa mulher valente, pensa numa mulher brava, e essa mulher disse assim: ei, manda avisar aquele profetinha, fala para ele o seguinte, que amanhã, nesse mesmo horário, ele vai ter a sua cabeça decapitada, ele vai ser morto. Eu tenho certeza que ela estava preparando os maiores requintes de crueldade para matar Elias. Ela já tinha mandado afiar a espada, ela já tinha comunicado aos verdugos, dizendo a ele: ei, amanhã nesse horário vocês estejam aqui, porque eu vou mandar buscar esse profeta, e ele vai morrer, porque ele está afrontando o meu reino. E aí, irmãos, olha só a revelação de Deus para nós aqui hoje. Quantas vezes o diabo tem feito ameaças à sua vida, e dizendo para você que você não vai conseguir, que tudo vai dar errado, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que a sua derrota já está com horário, com o dia, a data marcada. Isso é mentira de Satanás. Olha a afronta que essa mulher fez para ele, dizendo: ei, eu vou te matar. O texto diz que Elias não morreu. Se você lê a história, você conhece a história, muito pelo contrário. O feitiço voltou-se contra o feiticeiro, você vai ler aí. Mas aquela ameaça daquela mulher, ela trouxe medo, ela trouxe pavor, ela trouxe desânimo. Aquela ameaça, ela entrou no coração daquele homem que vivia com Deus, que caminhava com Deus, que falava com Deus, que tinha os seus dias de glória com Deus. Aquele homem que sabia do que estava falando, porque ele vivia, caminhava com o próprio Deus. Mas de alguma maneira aquela notícia abalou a estrutura emocional daquele profeta. E quantas vezes você que está em casa, você também que tem plena convicção de que Deus está com você, mas você de alguma maneira recebe uma notícia e você não tem um filtro, e essa notícia entra no seu coração e você também já começa a mudar o seu semblante, a ter cara de fracassado. E aí você diz: Deus, eu acho que agora acabou, eu acho que agora não vai ter mais jeito, eu acho que agora não vai funcionar. E você deixa a tristeza entrar no seu coração, você deixa o desânimo criar raiz no seu coração. Aquilo era tão forte na vida de Elias, aquela palavra foi tão explosiva, aquela ameaça foi tão constrangedora, que a Bíblia diz que ele saiu e foi para Berseba. E olha aí Deus falando conosco. No meio do caminho, ele diz assim para o seu moço: ei, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você tem sido meu companheiro ao longo dos anos. Você tem estado comigo lado a lado.
nós caminhamos juntos, nós vimos milagres, mas chegou a hora de nós nos separarmos. Naquele momento Elias tomou a decisão de caminhar sozinho. Aí começa a derrocada, aí começa o erro, aí começa a destruição. Porque a Bíblia diz assim, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. A Bíblia diz que o importante é que estejamos em comunhão uns com os outros. E essa tentativa de se esconder, essa tentativa de andar sozinho, de fazer conforme você acha que é certo, pode ser o grande erro da sua vida. Ei, Elias disse para o seu moço: olha, você vai ficar e eu vou continuar a minha trajetória caminhando sozinho. E um dos passos que Elias deu, a sequência de fatos, de situações que ele viveu, até quando Deus manda ele voltar para o caminho, nós vamos observar aqui no texto. Não sei se nós vamos ter tempo de falar sobre tudo isso, mas você percebe que Elias foi dando ênfase a essa sequência de erros. E o que acontece conosco é justamente isso. A notícia vem, a gente absorve a notícia, e aí a gente começa, ao invés de se aproximar de Deus, a gente cai dentro do nosso próprio vazio. E o texto diz que quando ele deixa o moço, ele vai diante de um zimbro. Ele se deita debaixo de um zimbro. Eu vou tentar resumir aqui para a gente poder aproveitar o máximo possível. E olha só o que o texto diz, irmão. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz que ele se assentou debaixo de um zimbro e ele pediu em seu ânimo a morte. Sabe o que Elias fez? Elias saiu de onde ele estava, amedrontado, temendo, com medo da morte, e ele corre para debaixo de um zimbro, e a última força que ele tinha, a última carta que ele tinha, o último ânimo que ele tinha, ao invés de mudar a sua trajetória, porque Deus não queria que ele estivesse ali, a última força que ele tinha, ele disse assim: ei, se eu posso pedir algo com a última força que eu tenho, eu quero pedir a morte. Ô irmão, você vai gastar a sua última força para pedir que Deus te leve, que te mate? Você vai continuar nessa vida de desânimo, dizendo: Deus, a melhor saída que eu tenho para mim é a minha própria morte? Escute, você não tem o direito de pedir para que Deus acabe com a sua vida. Ele é o dono da vida. Não permita que com a sua última força você se condene. Não diga para você assim: ah, Deus, são os piores dias da minha vida, eu prefiro a morte. Prefere nada, porque se a morte bater na porta da sua casa, você vai ficar com medo. Você vai tomar cloroquina, vai tomar gasolina, vai tomar tubaína, você vai tomar qualquer coisa. Eu estou dizendo no caso do coronavírus, mas em qualquer situação da nossa vida. É mentira, é o seu cérebro te enganando, dizendo assim: ah, Deus, era bom. Você não tem noção do que é que tem, o que é que Deus espera para você, querido. Então não fique recluso nessa vida de derrotado, nessa vida de tristeza, nessa vida de angústia, porque o Senhor tem algo maravilhoso para realizar na sua história. Irmão, no caso aqui, como vocês são maioria, irmãs, olha só como Deus é lindo. Aí Elias fala assim: quero morrer, acabou, eu vou me matar. Aí Deus é tão bondoso que ele fala assim: ô filho, não se mata não, eu vou te ajudar. Deixa eu achar o versículo. E deitou-se e dormiu. Olha só, irmão, que coisa linda. Talvez quando você está nervoso, está com vontade de se matar, né? Você está cheio de crise. Faz o seguinte, irmão, não vai orar não, não vai fazer nada não, não vai ligar o Instagram, o WhatsApp, o Facebook para ver notícia ruim não. Sabe o que você faz? Vai dormir. Tem hora que é melhor dormir.
né? A Bíblia diz: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me ajudou. E a Bíblia diz assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ei, talvez você está precisando dormir. Você aqui também talvez está precisando dormir. Mas olha a bondade de Deus, pastor Luiz. Ele deitou e dormiu. Quando ele acorda, a situação já estava resolvida. E o texto diz que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Levanta e come. Olha Deus cuidando de Elias. Olha Deus cuidando de você. Olha Deus dizendo assim: não acabou, não é tempo de parar. A providência de Deus chegou naquele momento, dizendo para ele assim: olha, vamos embora. Esse não é o seu lugar. Não é aqui que eu quero para você. Você tem que estar perturbando os reis de Israel. Você não foi chamado para ficar aqui. Não temas. Mas a angústia era tanta que aquela comida, que o tocar daquele anjo ainda não trouxe a ele uma convicção que estava na hora de sair. Eu vou avançar. E diz a Bíblia que o anjo tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque o teu caminho é cumprido. Isso acontece conosco quando a gente pensa que está forte. Agora você fala assim: agora eu vou, agora ninguém me segura, agora eu vou para cima, agora eu vou meter a mão na cara de Satanás, agora o inimigo vai ver quem eu sou, agora em nome do Senhor dos Exércitos eu vou para cima dele. Aí quando você pensa que você vai, você desanima de novo. E sabe o que acontece? A bondade e a misericórdia de Deus permanece conosco. Mais uma vez o anjo vai lá e fala: não é assim que eu quero. Levanta-te, a sua trajetória é grande. Ei, está chorando por causa de quê? Para de chorar. Já chorou demais, chega de chorar. Levanta a sua cabeça e continua andando. Essa é a palavra de Deus para você hoje aqui. Escute. Mas é interessante dizer, irmã Marisa, que quando ele recebe a visita do anjo, olha só a trajetória do homem. Ele recebe a ameaça, ele assimila o golpe, ele corre para debaixo do zimbro para descansar. O anjo visita ele pela segunda vez. Aí agora você fala assim: agora não é possível. Agora Elias vai retomar suas forças. Sabe o que acontece? Acontece muito pelo contrário. Ele sai debaixo da árvore e vai se esconder na caverna, irmã Nazaré. Quando você pensa que agora deu certo, Elias sai daquela árvore e corre para uma caverna. Mas ele cria uma caverna. Quando eu olho para aquela caverna, eu não enxergo apenas uma caverna. Mas o mais interessante dizer, irmãos, olha só que coisa linda. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias com aquilo que ele recebeu. E com a força daquilo que ele recebeu, onde que ele foi? Ele foi para o monte Horebe, que é o monte de Deus. Ele estava pertinho da bênção. Ele foi exatamente para onde Deus queria, porque Deus queria falar com ele. Deus queria restaurar ele. Aí ele chegou lá no monte de Deus, no monte Horebe. E ao invés de ele ficar no monte, ele correu para a caverna. Aí começa a dar trabalho. Aí Deus estava dizendo assim: ei, você saiu do zimbro, te trouxe para o monte, para a minha presença, para que eu traga restauração para você. Você vai correr para a caverna. Agora tem um negócio, queridos. Muitas vezes nós corremos para as nossas cavernas e nós mesmos precisamos sair da nossa caverna. Deus não vai enfiar a mão dentro da caverna, irmã Sol, pegar você pelo pescoço e puxar você para fora e falar assim: ó, fica aqui, para fora. É você que tem que sair, porque não foi Deus que te mandou. Mas a bondade de Deus é tão grande que Deus fica lá de fora, sussurrando o teu nome, mandando sinais, mandando fogo, mandando vento, mandando tempestade, até que a voz dele venha, e essa voz entre no seu coração, e você sinta vontade, desejo de sair daquele lugar, porque não é o lugar que Deus reservou para você. As nossas cavernas foram feitas no máximo para algumas visitas. De vez em quando você pode ir para a sua caverna, sim.
De vez em quando, até os grandes homens de Deus tiveram vontade de desistir. Quem sou eu para não ter vontade de desistir? Eu seria o mais mentiroso dentre os que estão aqui, se eu não dissesse que algum dia eu tive vontade de parar. Eu posso até dizer que, quem sabe, não foi muitos dias atrás, alguns poucos dias atrás, a gente fica com vontade de parar. Mas aí a gente ouve a voz de Deus dizendo: eu não quero você aí. Você talvez esteja numa grande caverna de desilusão, de desânimo, talvez uma caverna de divórcio, uma caverna de luto, uma caverna de depressão, uma caverna que você tem entrado e não tem conseguido sair, mas nessa manhã a palavra de Deus vem até você e diz assim: o que é que você está fazendo aí do lado de dentro que ainda não está para o lado de fora da caverna aonde eu te chamei? É para isso que Deus te colocou conectado nessa transmissão online. É para isso que Deus trouxe você aqui, cada um de nós que estamos aqui. Eu não nasci para ficar dentro de caverna. Eu não nasci para ficar debaixo de zimbro. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. E ainda que de alguma maneira eu possa até desejar estar naquele lugar, eu não posso permitir que o meu coração e que a minha mente, ela domine a minha alma e a minha vida. Levante-se nessa manhã. Pega a mesa. Tem tanta vontade de fazer isso, Mansur. Um dia, se a senhora deixar, eu vou fazer lá na sua casa. Com uma mesa bem bonita assim, com um prato, que nem te vê na televisão. E fazer assim, para ver aqueles pratos caindo, aquele negócio todo. Chegou a hora de virar a mesa, queridos, de mudar a situação, de avançar. É isso que Deus tem para nós. É tempo de restauração, não é tempo de estar da maneira que você está. Lamento nunca mudou o coração de Deus. Tristeza jamais mudou a situação de alguém. O que muda a situação é a atitude diante de um Deus todo-poderoso. Guarde isso no seu coração. Há tempo de se esconder, mas há tempo de colocar a cabeça para fora da caverna e dizer assim: Deus, eu estou ouvindo a tua voz, eu vou voltar para o lugar que o Senhor desejou. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Deus sempre tem, em momentos de caverna, em momentos de angústia, Deus tem sempre uma palavra de orientação para nós. Em momentos de dificuldade, Deus tem sempre um lugar seguro para nós. Porque até na caverna se torna um lugar seguro, porque Deus está ali conosco. Não há caverna da vida cristã que Deus não esteja conosco. Lá na caverna de Adulão, Davi reunia os piores, e era bem parecido com o mesmo sentimento que habitava no coração desses homens aqui. Mas Deus estava com eles naquela caverna. Deus está com você na sua caverna. Deus está com você nas suas lamentações. Mas chega, não dá mais. Vamos se levantar. Escute. Deus sempre nos sustentará, até na caverna. Ei, Deus sempre usará alguém ou algo para nos ajudar. Deus tem os seus recursos, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas. E eu tenho certeza que essa palavra está entrando no seu coração, e a providência também está entrando. Deus está manifestando um milagre. Deus vai tirar você deste lugar. E mais importante, Deus sempre dá o sinal que é hora de sair da caverna. E nessa manhã, Deus está disparando um alarme aqui, dizendo para nós assim: sai daí, pode sair, não temas, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, porque onde você andar, eu estarei contigo. Sai da caverna, porque aonde a planta dos teus pés pisarem, eu estarei com vocês.
Não temas, porque onde você estiver, a minha maravilhosa presença estará com vocês. E para encerrar, deixa eu achar o texto aqui. Eu quero ler. E o Senhor lhe disse. Eu nem vou ficar falando da parte da lamentação, que ele ficou murmurando, que ele era o último profeta. Não vai dar tempo. Outro dia, irmã Nazaré, a gente vem falar disso aí. Não vai dar tempo de falar disso. E aí o versículo número 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E aí, irmão, quando ele recebe a ordem de voltar, de tornar a fazer o que ele fazia, de colocar de novo sobre os seus ombros o seu papel de profeta, Deus, no seu caminho, diz para ele ungir 2 reis. Deus, na retomada de caminho, ele conhece o seu novo companheiro de viagem, Eliseu. Mas não dá para a gente continuar falando sobre isso. Mas uma coisa eu vou falar aqui para a gente fechar. Retorne hoje pelo caminho que você parou, porque Deus tem uma história de continuidade. O zimbro, você já ficou lá. Na caverna você já ficou também. Mas agora é hora de você se levantar e continuar caminhando, porque o Senhor tem uma grande obra, não apenas para realizar em você, mas Deus tem uma grande obra para realizar através de você. Eu só quero que você feche seus olhos aí. Só quero que você na sua casa também feche seus olhos. Toca, filho. Toca uma música aí.